Olá, eu me chamo Renata Porto, sou nutricionista e atualmente pós-graduanda em nutrição clínica. Eu vou falar um pouquinho sobre alimentação saudável em todas as fases da vida. Bom, primeiramente, o que é saúde? Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Quando a gente fala sobre alimentação saudável, eu gosto de enfatizar as leis da alimentação, instituída por Pedro Escudeiro, lá em 1937, e que ele determinou 4 leis básicas. A lei da quantidade, que diz que a quantidade de alimentos ela deve ser suficiente para suprir as necessidades nutricionais, de acordo com o indivíduo. Então, nem mais e nem menos, em termos de quantidade. Qualidade, segundo a lei. A alimentação ela deve ser composta por alimentos saudáveis, variados em termos de nutrientes, válidos, em termos de validade, higienizados e bem manipulados, para evitar qualquer contaminante que possa alterar a composição desses alimentos. A terceira lei é a lei da harmonia, onde os nutrientes eles devem obedecer uma relação de proporção entre si, pois um nutriente ele vai depender do outro para que tenha uma boa absorção, para que ele funcione corretamente no organismo. E a quarta e última lei é a lei da adequação, que a alimentação está ligada ao funcionamento do organismo e é individual de cada um. Então, tem que levar em consideração os fatores, como a fisiologia, a idade, o histórico de doenças, sexo. Então, por isso, deve ser adequada e individualizada para cada indivíduo. Então, em que momento a nutrição e a alimentação elas iniciam? Elas vão iniciar lá no início da vida, durante a gestação. Porque é nesse período de formação e desenvolvimento da vida que as coisas podem correr bem ou não. E a nutrição ela tem um papel fundamental nesse processo. E pode determinar, inclusive, as condições de saúde por toda a vida dessa criança. Então, em relação à gestação, nós temos o primeiro trimestre, que é o período de intensa divisão celular. Nessa fase, a saúde do embrião ela vai depender quase que exclusivamente da condição nutricional da pré-gestacional, antes da mãe entrar nesse período de gestação. E esse embrião vai consumir basicamente as reservas energéticas da mãe. Energia, minerais, vitaminas, com destaque para o ácido fólico, que é um nutriente muito importante nesse processo e que é responsável pela proliferação celular, pela síntese de DNA, de RNA. Especificamente esse nutriente, ele deve ser suplementado pelo menos 3 meses antes da mulher entrar nessa fase da gestação. Como isso não ocorre, não é a realidade, então, a partir do momento que se descobre a gravidez, o ideal é que entre já, nesse momento, já com a suplementação desse nutriente. Seguindo para o segundo trimestre, as condições ambientais elas vão exercer influência direta no estado nutricional do feto. E que condições ambientais são essas? O ganho de peso da mãe, o próprio estado nutricional da mãe nessa fase, a ingestão de nutrientes, o fator psicológico, emocional e o estilo de vida. Em relação ao ganho de peso, se a mãe ela tiver o ganho de peso adequado, a saúde dessa criança, a formação e desenvolvimento dessa criança tem a ser adequado. Em relação à gestão de nutrientes, que obedece àquelas 4 leis que eu falei anteriormente, e o fator psicológico, emocional, isso pode interferir diretamente no estado nutricional dessa mãe, ou levando à diminuição da ingestão alimentar, ou aumentando essa ingestão alimentar, que pode sair desse quadro de adequação e trazer malefícios para a formação. E o estilo de vida, que entra aí a questão do tabagismo, a questão do alcoolismo, o próprio estilo de vida relacionado à alimentação. Então, assim, práticas de dietas, por exemplo, restritivas nessa fase, que a mãe leva como estilo de vida,
Isso é uma coisa que pode ser determinante também para o crescimento e desenvolvimento fetal. No terceiro trimestre, é o período que tem maior crescimento, né, desse feto. Então, o peso desse bebê ele praticamente dobra, né, ele possui maior crescimento de massa muscular, né, que é a fase de hipertrofia, maior utilização das reservas energéticas da mãe para poder ter seu desenvolvimento adequado. Então, nessa fase, a mãe tem que estar bem nutrida para que esse bebê tenha esse ganho de peso adequado. E levando para outros fatores que podem implicar nesse desenvolvimento inadequado do bebê, a gente tem a desnutrição materna, que pode determinar a presença de doenças na vida adulta dessa criança. Né? Então, as carências nutricionais, como é destacado, né? Energética, de ferro, iodo, folato, vitamina A, são algumas. Essas carências elas podem levar à diminuição dos hormônios de crescimento, que são fundamentais, né? Principalmente a insulina e o GH, né? Diminuição da taxa de divisão celular, que nesse momento pode ser responsável até pelo surgimento de anomalias, de problemas relacionados a uma formação, né, congênita. Né? Então, a criança, devido a essa dificuldade, a esse problema da divisão celular, ela pode ter um prejuízo no desenvolvimento e se tornar o que a gente chama de pequeno para a idade gestacional. Isso pode levar a uma prematuridade também, né, e a própria malformação congênita. A obesidade materna, ela também leva a um problema grave, né? Porque, sendo obeso antes, né, na fase de pré-gestação ou durante a gestação, a obesidade também vai ser um fator de risco importante para as complicações. Que aí pode, através dela, surgir hipertensão, né, que pode levar a um parto prematuro, que também está relacionado à morte materna. E comprometer a saúde dessa criança através da mãe obesa, né, da diabetes, pode também surgir um bebê com macrosomia, né, macrosomia fetal, que são crianças que já nascem obesas e têm sérios problemas metabólicos no nascimento. Então, como deve ser a alimentação durante a gestação? Para evitar essas possíveis complicações. Né? Então, ela deve ser adequada em calorias, levando em consideração, né, uma mãe eutrófica deve ter um acréscimo de 300 calorias por dia a partir do segundo trimestre, porque no primeiro trimestre vai estar usando realmente as reservas maternas. Né? Deve ser fracionada de 5 a 6 refeições por dia ou mais, caso necessidade. Né? Mães que não conseguem, por exemplo, no último trimestre, consumir grandes volumes. Então, consome volumes menores e fraciona mais vezes, mas o ideal é que consiga atingir as necessidades energéticas. Tá? Essa alimentação ela deve ser variada em alimentos, né, nutrientes, deve estar incluso carne, leites e derivados, cereais integrais, leguminosas, frutas, verduras, legumes, etc. Deve ser rica em fibras, né, que relato de algumas mães a constipação intestinal, então a fibra associada ao adequado consumo hídrico, né, ele tem uma resposta positiva da função intestinal. Tá? Deve ser pobre em gordura saturada, açúcares simples e gordura trans. Porque esses nutrientes, né, esses alimentos ricos de gordura, de açúcar simples, de gordura trans, eles podem levar à obesidade. Tá? Então, aí nós temos uma imagem do que seria o prato ideal, né, que hoje é Instituto de Alimentar. Hoje nós temos 50% composto por vegetais crus e cozidos, 25% por carboidratos de preferência integrais, né, e o restante 25% de proteínas, tanto de origem animal quanto vegetal. Em relação agora aos nutrientes, né, o ácido fólico ou folato. Né, na gestação, essa necessidade ela vai estar aumentada, né, como vocês podem observar, uma mulher não gestante, a necessidade é de 400 microgramas. Gestante sobe para 600, né? Então, as fontes alimentares são os vegetais verdes escuros, leguminosa, leite, fígado, couve-flor, gema do ovo. Mas só lembrando que ela deve ser sempre suplementada, porque mesmo que acrescente na alimentação, mesmo que haja consumo
né, de alimentos ricos em ácido fólico, ela não vai ser suficiente para atingir as necessidades. Ferro, durante a gestação também vai estar aumentada a necessidade. Né? Por exemplo, a mulher não gestante tem uma necessidade de 18 miligramas por dia, na gestação sobe para 27. Né? Então, as fontes alimentares, carne magra, bovina, aves, pescados, vegetais verdes escuros, leguminosas, cereais integrais. Né? E lembrando que o ácido ascórbico, ele, juntamente com o alimento, ele vai melhorar a absorção desses nutrientes. Né? Então, por exemplo, numa grande refeição, aí de sobremesa comer uma fruta cítrica, por exemplo, maçã, uma laranja, já vai ajudar nesse processo de absorção do ferro. Né? Mas lembrando que mesmo na gestação ele deve ser suplementado no segundo e no terceiro trimestre. Os alimentos que devem ser evitados durante as grandes refeições. Tá? Leite e derivados, né, eles diminuem a absorção do ferro. Refrigerante também, além de ser muito rico em açúcar e produtos químicos. Né? Chá preto, o que não é recomendado, consumo de chá na água. Né? E o café, que eles podem levar ao quadro de anemia e dificultar a absorção desse ferro. Inclusive, a anemia, de modo geral, inclusive na gestação, ela é um problema de saúde pública e o governo instituiu, né, a política de suplementação de ferro e ácido fólico, fortificando os alimentos que são bases da alimentação. Né? Com a vitamina A, 13% das gestantes possuem carência dessa vitamina, né? E as gestantes elas necessitam de 770 microgramas dia. Né? Na gestação, essa carência ela pode levar à restrição de crescimento uterino e diminuição das concentrações de vitamina A no leite materno, que vai depois prejudicar, né, o aporte nutricional dessa criança. Tá? Só tem que ter um pequeno cuidado, porque em excesso ela pode ser tóxica, né, se ingerida em grande quantidade, como eu falei, e pode ser teratogênica, ela pode ser responsável aí por uma malformação, por exemplo, na criança. E as fontes alimentares são, em geral, os alimentos de coloração amarela ou laranjada. Né? Então, abóbora, mamão, manga, fígado, até mesmo brócolis. Né? E existe também, adotado pelo governo, a suplementação medicamentosa, que ele determina que deve ser dado no pós-parto imediato, justamente para prevenir essas carências, tanto para a mãe quanto para o bebê. O cálcio. Na gestação, a necessidade ela não está aumentada. Né? O que acontece é que a população ela não ingere a quantidade adequada. A população, de modo geral, não ingere a quantidade adequada. Porém, na gestação, na gestação, a mãe vai estar absorvendo mais cálcio, né, do que se ela não tivesse gestante. E as fontes alimentares são leite derivado, vegetais verdes escuros, sardinha, sementes, etc. Né? E o baixo consumo está relacionado à desmineralização óssea materna. Fibras alimentares, muito importante por conta da constipação intestinal. Né? A necessidade na gestação ela não está aumentada também. Devido à ação dos hormônios, mais a expansão uterina, onde tem o deslocamento de alguns órgãos, né? Pode haver um relaxamento dessa musculatura do intestino e, consequentemente, a diminuição desse trânsito intestinal, podendo levar a uma constipação intestinal. E muitas gestantes se queixam dessa situação, desse problema. Né? Então, a recomendação para a gestante é de 28 gramas por dia, né? E associado a isso, tem que ter uma ingestão hídrica adequada. Porque se não tiver ingestão hídrica adequada, essa fibra pode levar a pior, inclusive, dessa obstipação. E as fontes alimentares são grãos integrais, verduras, legumes, leguminosas, frutas, mais especificamente na casca, né, sementes, etc. E também é um ato de amor. E agora a gente vai para o aleitamento materno. Né?
o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais, e que nos primeiros 6 meses o bebê receba somente leite materno, sem necessidade de suco, chá, água ou outros alimentos. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito, melhor para ele e para a mãe. Depois dos 6 meses, a amamentação deve ser complementada com outros alimentos saudáveis e de hábitos da família. Então, de aleitamento materno, nós temos muitos benefícios, né? Então, benefícios para o bebê: protege contra diarreias, contra infecções respiratórias, diminui o risco de doença crônica no futuro, as crianças amamentadas são mais inteligentes, e há evidências de que o aleitamento materno contribui também para o desenvolvimento cognitivo. Né? Além também de alergia, né? Alergias alimentares também, alergias respiratórias, ele tem uma boa ação nesse processo aí. Benefícios para a mãe, né? Reduz o peso mais rapidamente após o parto, ajuda o útero a recuperar o seu tamanho normal, diminui o risco de hemorragia, de anemia no pós-parto, reduz o risco de diabetes, de desenvolver câncer de mama, de ovário, além de criar um maior vínculo entre mãe e filho. Outro benefício também é para a família como um todo e para o sistema de saúde, né? Porque a criança que é amamentada, ela gera menos custo para a família. Né? Então, não vai ter gasto com bicos, com mamadeiras, né? Vai ter menor gasto decorrente de eventuais doenças. Então, crianças que são amamentadas têm menos casos de diarreia, de alergia, né? E aí, e também gera menor custo por conta do governo, porque diminui o número de internações, de custo para o hospital e medicação. Falando um pouco da composição do leite materno, né? Então nós temos aí o colostro, né? Que é até mais ou menos 7 dias após o parto. Ele vai ser um líquido amarelado, espesso, possui alta concentração proteica, né? Em grande parte, maioria, composto por globulinas, porque essa criança ela precisa desse aporte imunológico da mãe, né? Possui menos lactose e menos gordura comparado ao leite maduro. Então, esse primeiro leite é o que a gente chama de vacina. É aquele leite que vai trazer uma carga de imunidade para essa criança, que é o que ela precisa nesses primeiros dias fora da barriga da mãe. Né? Aí nós temos o leite de transição, que é do 7º ao 14º dia pós-parto, onde há o aumento da quantidade de gordura, lactose e vitaminas hidrossolúveis, né, e redução gradativa das imunoglobulinas. Então, o aporte energético ele já começa a aumentar nesse leite de transição. Tá? E aí, após os 15 dias, né, depois do parto, nós temos o leite maduro. Ele é rico em gordura, rico em lactose, o carboidrato do leite, né? Possui menor concentração proteica e de imunoglobulinas. Então, é um leite que tem uma densidade energética maior, que é justamente para esse bebê possuir um ganho de peso adequado. Falando um pouco sobre o aleitamento materno exclusivo, ele deve ser feito até os 6 meses de idade, né, em livre demanda, não tendo horário para mamada. A criança que determina o horário, quando ela tem mamar conforme a sua necessidade, né. Não é necessário dar água, suco, chá ou qualquer outro alimento. Somente o leite materno ele vai ser suficiente para suprir a necessidade dessa criança. Tá? E aqui nós temos uma pequena estatística, né? No mundo, 40% menores de 6 meses recebem aleitamento materno exclusivo, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2017. Né? E no Brasil, 39% são amamentados exclusivamente. Aqui em relação à pega correta, né? Então, o correto é você introduzir, né, encostar o mamilo nos lábios inferiores da criança, esperar que ela abra a boca, e aí você introduz o mamilo e mais a areola dos seios, né, de forma que ela pegue totalmente a areola. Né, e o queixinho da criança tem que ficar encostado nos seios e o nariz livre para a respiração. A criança fica com um aspecto de boca de peixe, que a gente chama, né?
Você pode olhar na imagem. Então, falando um pouco das intercorrências mamárias, que são fatores que muitas vezes interferem nessa amamentação, né? Então, nós temos as fissuras, elas ocorrem principalmente pela pega incorreta do bebê, onde ele só coloca a boca no maminho, né, e não na areola inteira. O tratamento é a técnica correta para amamentar, né, a mãe tem que ter uma boa alimentação, o banho de sol, os seios também ajuda a fortalecer a região, e hidratar a pele com o próprio leite. Lembrando que não pode utilizar creme, nem pomada, nada. Só deixar mesmo que o tempo é responsável por essa cicatrização. Outra intercorrência, temos o engurgitamento, que é a retenção anormal do leite, acompanhado de dor no mama, né, fica uma região de hiperemia, né, hipertermia, e geralmente no terceiro ao quinto dia pós-parto. Né? Então, como prevenir? O ideal é que faça uma ordenha manual até atingir o conforto, não utilizar compressa quente, fria, e o ideal é que faça uma ordenha antes de oferecer a mama para o bebê, para que facilite a pega. Facilitando a pega, já não vai ter o problema das fissuras. A mastite, que é uma intercorrência um pouquinho mais tem que ter maior atenção, né? Ele já é um processo infeccioso, localizado, geralmente ocorre numa mama, né? Então é composto por dor, hiperemia, que é a vermelhidão, hipertermia, que aumenta a temperatura, né? Edema, na região comprometida, a mãe pode ter febre alta, prostração, mal-estar em geral. Então, se o tratamento não for imediato, a mastite ela pode evoluir com abscesso mamário. Então, tem como tratamento, né? Se uma mastite sem secreção, não amamenta normalmente, né, e faz a ordenha após a mamada e retira a mamada. Né? Então, a mastite, quando ela já tem uma secreção, já tem que entrar fazer a medicação, e suspender temporariamente o aleitamento materno e continuar com a ordenha. Né? E quando já está no processo mais grave, né, fazer todas as etapas anteriores, se evoluir, pode chegar, se necessário, uma drenagem, ou até mesmo um processo cirúrgico. Existe contraindicação para a amamentação? Existe. Né? Então, mãe, soro positiva, que apresenta tuberculose, qualquer doença que seja contagiosa, que pode prejudicar a saúde do bebê, é contraindicada a amamentação. Tá? Então, se a mãe estiver realizando quimioterapia, qualquer tratamento do câncer, uso de drogas, né, doença metabólica que impede o bebê de ser amamentado, né, então não pode. Doença inflamatória, da lactosemia, então são doenças que realmente é contraindicado para a amamentação. E agora vamos falar de alimentação complementar. Essa criança está crescendo e agora vai começar a introduzir os alimentos do bebê, né? Então, a alimentação complementar é um alimento nutritivo que é oferecido a partir do 6º mês à criança juntamente com o leite materno. As práticas alimentares no primeiro ano de vida, elas constituem um marco importante na formação dos hábitos alimentares da criança. Então, é nesse primeiro ano de vida, esse momento que introduz a alimentação complementar. Essa fase, ela pode ser determinante nessa formação dos hábitos alimentares do adulto e, inclusive, determinar o estado de saúde dele na fase adulta. Né? Então, esse período da alimentação complementar, em que você está introduzindo os alimentos, né, ele requer muita paciência da família, porque a criança pode não aceitar alguns alimentos, pode rejeitar, né? Então, nesse momento, tem que evitar a chantagem, coação, sempre incentivar, né, para que a alimentação ela seja um momento prazeroso para a criança. Né? E permitir que a criança determine a própria quantidade e que tenha esse contato com o alimento. Contato que eu digo, contato manual, né? Porque ela é uma fase de aprendizado. Né? São alimentos que ela até então ainda não conhecia. Então, ela quer pegar, ela quer sentir a textura. Nesse momento, a criança está na fase de levar os objetos até a boca. Então, tudo é aprendizado. Ela vai experimentar novos sabores por conta própria. Então, tem que deixar a criança
interagir com os alimentos, para que ela, além de determinar a própria quantidade, ela aprenda sobre esses sabores. Então, a introdução alimentar dos 6 aos 7 meses, né, continua o aleitamento materno, ele introduz 2 papas de fruta e uma papa salgada. De 8 a 12 meses, né, continua com o aleitamento materno, já introduz 2 papinhas salgadas e 2 de fruta. E a partir dos 12 meses, continua o aleitamento materno, e aí já, a alimentação já vai ficando semelhante à alimentação da família. Então, a partir desses 6 meses, ele deve ser incluído os seguintes grupos alimentares: cereais, tubérculos, leguminosas, carnes, hortaliças, frutas, todos os grupos alimentares, né? Lembrando que não é necessário adicionar sal ou açúcar nas refeições, porque a criança ainda não conhece esse paladar. Então, é o momento ideal para que a gente crie hábitos saudáveis, né? Porque ela não conhece o sabor doce do açúcar, ela não conhece o salgado. Então, é muito mais fácil de estabelecer bons hábitos alimentares nessa fase. Não é necessário adicionar esses alimentos. Evitar oferecer alimentos liquidificados, sopa, né? Porque além de reduzir o aporte calórico, né, a criança também não vai conhecer a variedade, as cores, os sabores. Então, o ideal é que seja amassado e que ela possa diferenciar as cores e sabores, né? O cuidado com a higiene deve ser redobrado, né? Lembrando que o bebê, por mais que ele tenha recebido aquele aporte de imunidade da mãe, mas ainda é um ser vulnerável, né? Então tem que ter o maior cuidado com essa higiene. Hoje em dia, a gente substitui o suco pela fruta, né? Porque o suco, além de ser diluído, ele passa pelo processo de filtração, e aí retira as fibras, que também tem uma importância muito grande, né, ficando somente no açúcar. Então, já tem estudos que mostram a relação do consumo de suco, né, com a obesidade e diabetes na vida adulta. Então, o ideal é que a criança coma a mesma fruta, porque ela vai estar consumindo todos os nutrientes ali dentro da fruta. Né? E principalmente não esquecer de oferecer água. Porque lá na fase do aleitamento materno exclusivo não era necessário. Mas como a criança já está com a introdução alimentar, aí agora tem que dar água para essa criança. E aí são as imagens de alguns exemplos de alimentos que as crianças podem estar consumindo, né, evitando as sopas. E aqui tem os 10 passos para a alimentação saudável. Né? Primeiro passo, dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chá ou qualquer outro alimento, como eu falei anteriormente, né? E aí o papel do profissional é justamente rever essas orientações, né? Fazer o acompanhamento pré-natal e orientar essa mãe. Né? Segundo passo, a partir dos 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual os alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Né? E o papel do profissional vai ser também dar orientação e perguntar para a mãe, né, como ela imagina que seja uma alimentação correta, e aí corrigindo, né, os possíveis erros e orientando para que ela consiga realizar essa alimentação complementar de forma adequada. Passo 3. Né, após os 6 meses, dar alimentos complementares, cereais, tubérculos, carne, leguminosas, todos os grupos. Né, 3 vezes ao dia, e se a criança receber leite materno, 5 vezes ao dia, se estiver desmamada. E aí o papel do profissional é justamente sugerir receitas, né? E dar folhetos ensinando como fazer a preparação, né, de uma forma prática e de uma linguagem simples. Passo 4. A alimentação complementar ela deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. Né? Então, o papel do profissional seria avaliar a tendência deste domiciliar, para ver uma estratégia para aumentar esse vínculo com a família, e orientar a família sobre a alimentação saudável. Passo 5. A alimentação complementar ela deve ser espessa desde o início e oferecida de colher, sempre amassada ou triturada, e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. Né? Então,
E o que isso nos diz? É para evitar aqueles alimentos liquidificados. Então, a criança ela precisa sentir a textura, essa textura dos alimentos vai ajudar, inclusive, na dentição. Ela precisa adquirir esse hábito de mastigação. Então, isso é muito importante. Né? E o profissional ele tem que fazer essa orientação para a mãe, né? Elaborar a vacina, convidar a família e fazer essa orientação para os pais, os cuidadores. Né? Passo 6. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada e uma alimentação colorida. Né? Então, sempre o papel do profissional é orientar, estimular, né, esses pais. E os pais também têm que incentivar os filhos, né, a ter contato com essa alimentação e oferecer esse tipo de alimentação para a criança. Passo 7. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Né? Então, o papel do profissional. Né? Pedir à mãe que faça uma lista de hortaliças mais utilizadas e depois aumentar essa lista acrescentando as opções que não foram lembradas. Então, sempre procurar variar, né, o consumo de verdura, de legumes nessa alimentação dessa criança. Passo 8. Evitar açúcar, café, enlatado, fritura, refrigerantes, as guloseimas de modo geral, né? E usar o sal com moderação. Né? A partir de 1 ano, usar o sal com moderação. Então, é muito papel da profissional orientar as mães, e principalmente, né, as mães, os pais e os cuidadores, né, desviar a atenção da criança dessas guloseimas para a alimentação mais saudável. Passo 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantir seu armazenamento e conservação adequada. Né? Então, também cabe profissional, né, realizar essa orientação dos pais, dos avós, sobre os cuidados de higiene geral. Né? Então, não somente alimentar, mas em relação à própria higiene pessoal também, né, da criança. Passo 10. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Né? Então, nós como profissionais, né, tem que dar essa acessibilidade à criança ao serviço de saúde, para que a mãe possa ser orientada, né, em relação ao consumo de alimentos que é comum a criança rejeitar os alimentos nessa fase. E agora a gente vai falar sobre a infância. A infância, na fase pré-escolar, é a fase de socialização. É a fase que a criança sai um pouco do ambiente familiar e vai socializar com outras pessoas. Né? Então, a criança, nessa fase, ela já começa a ter suas preferências e já começa a escolher o que quer comer. Né? Então, nessa fase do pré-escolar, vai ter uma diminuição, né, da velocidade desse crescimento. E é comum também que apareça a perda do interesse pela comida. Né? Então, é a fase de intensas descobertas. Então, qualquer coisa distrai ela da comida. A comida, nesse momento, é o menos interessante. Então, a criança, nesse momento, ela quer brincar, ela quer interagir com outras coisas. E de fato, sentar para se alimentar, na concepção dela, é perda de tempo. Né? Então, a estratégia aí é dar um intervalo entre 2 a 3 horas, entre uma refeição e outra, né? Não oferecer nenhum alimento entre essas refeições. Né? Caso a criança se recuse a se alimentar, não substituir, né, por outro alimento, esperar mesmo o próximo horário e oferecer de novo. Né? Oferecer sempre verduras, legumes e frutas, mesmo que a criança não aceite. Ela precisa ficar tendo esse contato. Né? Só que oferecer, mas sem obrigar a criança a comer, porque a partir do momento que ela se sente pressionada, né, nesse momento da alimentação, ela vai entender como um momento de castigo, digamos assim. Ela vai ter uma impressão negativa, né, desse horário de se alimentar. Então, isso pode piorar a recusa dela por esses alimentos. Tá? E as guloseimas jamais devem ser utilizadas como recompensa. A infância na fase escolar, que são as crianças um pouquinho maiores, né, de 7 anos, mais ou menos, né,
é a fase de maior socialização, né, e independência. Então, as crianças nessa fase elas já estão mais independentes. Né? Então, tem que ter um cuidado maior com o sedentarismo, né, da criança ficar em frente à televisão por muitas horas, videogame. Né? Então, a estratégia é justamente incentivar a prática de esportes e as atividades mais ativas. Essa fase também, a criança ela começa a aceitar mais os alimentos. Né? Só que elas têm uma tendência, né, que é muito semelhante no adolescente, de omitir o café da manhã, por exemplo, né, ou o lanche escolar. Então, a estratégia é justamente orientar a importância dessas refeições e realizar preparações mais assim, visualmente atrativas, né? Vamos a imagem para que a atenção dela volte para o alimento. Falando um pouco da nutrição do adulto, né, na vida adulta. É considerada a fase de maturidade, estabilidade, desenvolvimento pessoal, social, profissional. É um período caracterizado geralmente por muito estresse, vida tarefada, variações econômicas, né, tem a tendência a diminuir a prática de exercícios, porque passa a maior parte do tempo ocupado com os afazeres, né, visam a praticidade do dia a dia, e é aí que mora o perigo na questão da alimentação. Aí, às vezes, essa fase ela vem acompanhada do uso próprio de álcool, tabaco e drogas. Nessa fase, o adulto já atingiu o potencial máximo de crescimento, possui uma maior preocupação em relação ao peso e o estado de saúde geral, né? Tem o desejo de modificar os hábitos alimentares, porém acha que muitas vezes não é possível, né? E o maior problema nessa fase é justamente a obesidade. Em dados do Ministério da Saúde, né, que a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Aumentou bastante. E a obesidade, nesse contexto, ela está relacionada a diversos outros problemas. Ela pode trazer junto com ela hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, aumento da mortalidade precoce, doenças cardiovasculares. Independente da idade, nessa fase adulta, né, tem que ter a construção de bons hábitos alimentares e procurar adaptar no dia a dia uma forma de conseguir conciliar os afazeres com a boa alimentação. Essa alimentação ela deve ser equilibrada, contendo todos os grupos de alimentos. Né? O objetivo é justamente evitar que essas doenças crônicas elas se instalem, né? E tentar manter o estado de saúde do paciente. Né? Visa também procurar reduzir a quantidade de sal ou açúcar da dieta. Né? E aumentar também o consumo de carboidrato complexo, verduras, legumes, carne magra. E temos, nesse contexto, um desafio, que é a alimentação saudável com estilo de vida. Então, é muito comum, a gente vê por aí indivíduos que estão andando na rua comendo o que for mais prático, chega em casa tarde da noite e pega um alimento pronto para o consumo, coloca no micro-ondas e come. Então, isso é uma realidade que é muito comum. E esses alimentos, como eu falei anteriormente em relação à praticidade, né, eles são muito práticos, mas eles têm um teor de sódio muito alto, que pode levar ao aumento dessa pressão arterial. Né? Essa questão do sedentarismo, de não praticar uma atividade física, pode levar a uma obesidade. Isso reduz mesmo a expectativa de vida desse indivíduo. Né? Então, o que seria, novamente, prato saudável, né, que tem que alimentar, 50% legumes e verduras, 25% de carboidratos, 25% de proteína animal, proteína vegetal, e a sobremesa fruta, né? Rica em fibras. E tentar evitar, né, ou excluir mesmo da alimentação, esses alimentos muito ricos em açúcares, em gorduras, né, em sal, são muito prejudiciais à saúde. Partindo agora para a fase da terceira idade, que também é muito importante, né? Temos como considerações gerais, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, demonstra o crescimento da população com 65 anos ou mais. Né? Então, o nosso objetivo como profissional da saúde é justamente
tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa população. Né? Então, o envelhecimento, ele traz com ele algumas mudanças, né? São mudanças típicas dessa fase. Que é progressiva perda da função, acompanhada pela redução da fertilidade, aumento da mobilidade, essas alterações físicas, fisiológicas, psicológicas, sociais, elas podem interferir diretamente nesse processo da alimentação. Né? Então, aqui temos a estrutura do paciente, do indivíduo idoso, a estrutura corporal, né? Diminuição da estatura, diminuição do peso, né? Toda a composição corporal, aumento de tecido gorduroso, diminuição do tecido muscular, que pode levar a sarcopenia, diminuição da água corporal total, que facilita muito o processo de desidratação desse indivíduo, né? E diminuição do tecido ósseo. Aqui temos um exemplo do indivíduo sarcopênico, onde mostra a perda de massa muscular e, consequentemente, a diminuição da força. E os fatores que interferem diretamente na alimentação do idoso. Tá? Dificuldade motora, dificuldade de conseguir se alimentar. Né? Então, qual é o papel da família e dos profissionais? Incentivar que ele se alimente sozinho, sempre supervisionando. Né? A estratégia, utilizar utensílios adaptados, né? Talheres de cabo grosso, por exemplo. Outro fator que interfere, a dentição. O indivíduo com a dentição incompleta tem dificuldade de mastigar. Então, a estratégia seria justamente modificar a consistência desses alimentos, né? Trazer essa consistência mais para o pastoso, amassado, né? De forma que ele consiga engolir e tendo cuidado desses alimentos estarem livres de resíduos que podem causar dano, né? Por exemplo, osso, casca. Então, ele não tem mais essa sensibilidade, além de grande parte não ter uma boa visão, não conseguir enxergar totalmente o que come. Né? Tem que ter muito cuidado. Outro fator que interfere é a diminuição das como Alzheimer. Então, diminuição do olfato, do paladar, da visão. Né? Então, a estratégia é justamente permitir que o idoso coma, deixar ele comer com a mão. Né? Sinta o cheiro antes de consumir os alimentos. Né? E tem que ter cuidado, porque nessa fase eles têm a diminuição também da palatabilidade, e isso pode levar eles a ter um maior consumo de sal ou açúcar. Então, nessa fase tem que ter muito cuidado, evitar deixar o sal próximo do prato, né? Para que ele não tenha essa necessidade de adicionar mais sal nos alimentos. Né? Também é comum a diminuição da sensação de sede. Então, geralmente os idosos eles desidratam e tardiamente vão apresentar uma sensação de sede quando eles já estão desidratados. Outro fator que interfere é o uso de medicação. Né? Então, as medicações elas podem interferir diretamente no paladar, podem tornar o sabor um pouco mais amargo, por exemplo, diminuir o apetite desse indivíduo. Então, a estratégia é justamente utilizar temperos naturais, variados, né? E que possam cumprir maior sabor para esses alimentos. Né? E fracionar também as refeições é uma boa solução. E tem os fatores psicológicos, depressão, isolamento familiar. Então, muitas vezes o idoso chega nessa terceira idade e os filhos vão embora, né, fazem as suas famílias, e ele muitas vezes se sente só. Então, por se sentir só, ele perde também o desejo de comer, de se alimentar. Né? E isso daí é uma coisa que tem que ter um apoio familiar, né? Esse idoso tem que ser estimulado a aumentar a vida social dele com outros idosos, para que eles possam, né, um incentivar ao outro. Então, o que seria uma alimentação saudável para os idosos? Né? Seria o consumo de cereais integrais, fibras, que melhora também a função intestinal, já que esses indivíduos, nessa fase, eles são mais propensos à desidratação, né? E essa desidratação ela vai interferir diretamente na função intestinal. Né? Deve-se incentivar o consumo de hortaliças,
fortemente coloridas, né? Até pela questão do visual, dos sabores, da variedade de sabores. Né? Eu prefiro os verdes escuros, alaranjados, amarelos, fontes de fibras de vitamina A, C, ácido fólico, que precisam ter esse aporte nutricional maior. Deve incentivar o consumo desses alimentos em preparações de massas, arroz, carne, que torna a alimentação menos calórica e mais nutritiva, colorida e saborosa. Incentivar o consumo das frutas, legumes e verduras, crus ou cozidos, dependendo da individualidade desse idoso, com casca e bagaço, também dependendo da individualidade dele, se for possível, o ideal é que adicione, né, e de preferência aproveitar integralmente esses alimentos. Tá? Então, nessa fase, é importante também considerar a importância do consumo de leite, né, para a saúde óssea, para a contração muscular, né, na ação do sistema nervoso. Então, ele tem importantes contribuintes também para essa redução do risco de osteoporose. A atenção ela tem que ser especial, né, em relação à qualidade desses produtos que são consumidos, em relação à gordura saturada e colesterol. O uso de açúcar, gorduras e óleos tem que ser bem esporádico, né, e deve ter uma atenção redobrada com temperos prontos ou alimentos prontos para consumo. Como eu falei anteriormente, esses alimentos prontos eles são muito ricos em sódio, em gordura trans, né, e nessa fase, na fase de idoso, isso representa um potencial perigo para a saúde. Tá? E também tem uma atenção redobrada em relação à hidratação. Né? Ela deve ser também estipulada de forma individualizada, mas em média de 6 a 8 copos por dia. E aí fica por aqui. Obrigada.